Não, Theo, agora eu vou começar a minha live. Theo, fica calado, eu estou começando a minha live. Vai para dentro do escritório, por favor, fazer sua live. 17, a gente estava com 22. 18. A Alice já está aqui? Já. Alice, você perguntou ali no chat sobre a bibliografia. Todas as Isso. bibliografias que nós vamos utilizar, eu vou colocar os textos na plataforma para vocês. Tá bom. É porque, Tati, eu tranquei essa matéria, eu tava fazendo o período passado, né? No quarto. Aí quem tava dando era a Margarete, a gente tava usando aquele livrinho do espelho na capa que tem na biblioteca, sabe? A gente vai usar ele também esse semestre? Alguns conteúdos estão nele. Deixa eu anotar o ID da reunião. Eu preciso entrar na live. Porque eu tô até com ele aqui em casa, que eu peguei ele na biblioteca e estourou esse negócio. Mas se você quiser devolver o livro na biblioteca ou renovar, tá lá, o ID, esse número de cima é a senha 1, 2, 3, 4. Não, mas eu liguei lá, Tati, eles falaram que não tá renovando não, que eu posso deixar ele aqui em casa, até voltar tudo ao normal. Ah, porque eu pensei que quando eu devolvi os que estavam comigo, eu marquei horário para ir e devolvi. Pois é, eu vou conversar lá de novo para ver. Ok. Então, como o sistema novo agora exige que a gente coloque em cada aula qual que é a referência bibliográfica daquela aula, eu obrigatoriamente tenho que colocar lá em cada aula, tanto no plano de ensino quanto na plataforma para vocês, toda aula tem que estar bem claro qual é o texto que a gente está usando. Então, quando eu for usar algum capítulo daquele livro, eu vou colocar quais são as páginas, qual que é o capítulo, mas alguns vocês encontram na biblioteca virtual, outros eu já posso colocar o link de internet que tenha um artigo, porque aí fica mais fácil. Tá bom? Pronto, já tenho 25 pessoas, então deixa eu compartilhar com vocês a tela e eu vou mostrar para vocês, acho que é essa do Google. Dá licença. Esse que é o experimento que a gente estava falando. E eu vou mostrar aquele primeiro vídeo para vocês, então, dessa menina aqui. Ah, antes eu tinha que ter compartilhado o áudio também. Meu Deus. Espera aí. Deixa eu dar conta desse trem aqui primeiro. Além de compartilhar o vídeo, eu tenho que compartilhar o áudio. Até eu sumi da história. Aí. Onde que é mesmo? Alguém me ensinou onde que compartilha o áudio. Vocês lembram? Foi eu. Clica lá no onde compartilha. Isso, pode ser, é por aí. Vai lá nos 3 pontinhos lá em cima, quando você passa o mousezinho lá em cima. Pronto, será que deu? Acho que foi, apareceu o sinalzinho de som aqui. Então tá, então agora eu vou tentar chegar de novo lá no lugar do vídeo. Obrigada, Lucas. Desculpa as ratas, gente. É muita inovação para uma pessoa. Muita inovação para uma pessoa de meia idade. Sem comentários. Aqui, achei o vídeo. É curtinho. Presta atenção para vocês verem que interessante.
A gente reza para a internet dar certo. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. O que vocês acharam disso? Vocês entenderam? Muito real isso aí, viu, Muita professora? verdade. É exatamente isso que acontece. Desse jeitinho. A moça entrou na sala de espera e os outros participantes, no começo ficou meio embaralhado, foi muito rápido. Os outros participantes eram todos avisados, faziam parte do experimento. Quando toca a campainha, eles levantam e sentam. Toca de novo, levanta e senta. Ela se sentiu excluída, porque todo mundo estava fazendo uma atitude que ela não estava fazendo, e aí ela começa a fazer. Gradativamente, todos os participantes que sabem do experimento vão saindo, sendo chamados pelo médico, é um faz de conta, né, de uma sala de espera. E aí eles saem. Ela fica sozinha, e ela, sozinha, que começou a seguir uma regra que ela nem sabe por quê, faz os outros todos seguirem a mesma regra. Isso se chama conformismo, ou em alguns casos, conformidade social. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente para numa fila
A gente tem que pagar uma conta, tem que comprar alguma coisa, e aí a gente encontra pessoas em fila. Vocês podem, se a gente estivesse na faculdade, a gente podia brincar disso, né? Fazer esse experimento social lá na faculdade. A gente ia fazer uma fila do nada em algum lugar. E aí, gente, muita gente que nem sabe para que é a fila, ia ficar na fila. Às vezes num ponto de ônibus, por exemplo, é um ponto de ônibus e o ônibus vai chegar e todo mundo vai tentar entrar. Tem alguns lugares que automaticamente se forma uma fila para entrar. E aí, quem está primeiro na fila briga se alguém entrar na frente, e assim por diante. Se alguém for furar a fila, quem está na fila fala, ó, o final da fila é lá atrás. Isso é uma regra. Isso é uma norma social. E aí todo mundo entra na conformidade e repete as regras sociais. Não é interessante isso? A gente não vive isso no nosso dia a dia? Sempre. Então, agora eu vou mostrar o outro videozinho, que é o experimento de Asch, do Solomon Asch. Ué, cadê ele? Tava mais para trás, não? Só um minutinho. Pensei que tava aqui. Depois eu volto aqui, mas eu quero mostrar o experimento do Asch. Não, tá para trás. É uma caixinha preta. Onde tem que estar o vídeo, eu tenho que clicar nele. Ué, só tem o da menina. Que engraçado. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu tenho outro... Ai, socorro, por que essa barra tá aqui me atrapalhando? Aqui. Vou achar o videozinho, ele tá aqui. Meu computador tá travando com tanta informação. Achei. Não quis ir aqui. Pronto. Só um minuto, gente, enquanto eu carrego esse vídeo aqui para vocês verem que também ele é curtinho. Que é o experimento do Asch. Professora Amada, que hora que termina a aula? Eu estou sem o horário? É das 9 às 10h50. Ah, tá. Ok. Estou estagiando, professora. Aí Que tem que ir bom. para o estágio. Que bom. Aí, gente, acho que agora o vídeo vai rodar. O som ainda está compartilhado, né? The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception.
Como está em inglês, eu vou falar para vocês o que está acontecendo, para quem não está entendendo. O experimento envolve todo mundo que está dentro da sala faz parte do experimento. Só aquele moço de blusa vermelha é que é o sujeito que não sabe de nada. Esse moço aí que está dizendo que é o testador, né, o experimentador, o cientista, ele vai dizer que o experimento vocês vão ver um traço do lado direito, esquerdo da página e 3 traços do outro lado. E é para todo mundo dizer qual traço é igual ao primeiro. E aí vamos ver o que vai acontecer. Perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. A resposta certa é 2, mas todo mundo está falando 1. 1. Two. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. Vocês viram o que aconteceu? Vocês estão comigo? Dá uma pena dele. Não dá. Ele fica lá, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Exatamente. E ele responde, me dá uma pena dele. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Acontece isso com as pessoas que a gente vê acontecendo. Esse moço que está aí agora no vídeo, ele vai explicar, mas como ele está explicando em inglês, exatamente isso. Que mesmo tendo certeza que a resposta dele está certa, que está todo mundo falando a resposta errada, ele não consegue dar uma resposta diferente por causa da influência dos outros. Ele se sente constrangido em ser diferente. E, na verdade, eles se sentem até um pouco loucos de pensar assim, gente, será que eu tô ficando louco? Tá todo mundo vendo uma coisa diferente do que eu tô vendo? Será que eu que tô louco? Aí, quantas vezes a gente se coloca nessa situação de pensar assim, mas se tá todo mundo fazendo desse jeito, só eu que faço diferente, então eu devo ser errado. E a gente acaba mudando o comportamento em detrimento do comportamento dos outros. Isso é conformidade social ou conformismo, e foi com esse experimento clássico dessas linhazinhas aí que o Ash comprovou a respeito do conformismo. Pronto, agora eu vou... Professora? Pode falar. Desculpa te interromper, é porque eu não assisti a aula passada, eu queria saber se a gente está estudando psicologia social norte-americana? Sim. Ah, tá bom, Na verdade, nós estamos falando da psicologia social no geral. A gente vai citar autores americanos e europeus também. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, o conformismo, a gente já falou sobre isso aqui e sobre isso aqui, aí nós chegamos no vídeo e eu fui procurar o outro vídeo do Ash. Aqui nesse slide tem uma explicação escrita, aqui está descrevendo o experimento que a gente acabou de assistir. Se a gente for estudar o conformismo, quais são os fatores que formam esse conformismo, né? Como que, através de elaboração de pesquisas e através de entrevistas com quem participou desses experimentos, foi possível identificar alguns fatores que influenciaram a resposta deles. Por que vocês mudaram de opinião? Perguntou para aquela moça, né, que ficou levantando e sentando, levantando e sentando. Por que você teve esse comportamento? E ela falou, eu me senti mais confortável, porque senão eu ia me sentir excluída.
Então, isso é um fator. E aqui nesse texto está mostrando para nós alguns fatores que podem influenciar através das respostas das pessoas que participaram. Então, a unanimidade do grupo, que é o caso do experimento do Ash, né, na verdade. Unanimidade do grupo. Todo mundo é unânime. Eu vou ser o discrepante? Então, geralmente, quando o indivíduo se sente discrepante, ele quer se reunir ao grupo e isso é conformismo. A unanimidade do grupo pode levar. A natureza da resposta, às vezes é uma resposta simples, não tem tanta importância mudar de ideia. A importância que o grupo tem para a nossa vida e a autoestima. Se a pessoa tiver a autoestima mais consolidada, uma autoestima mais forte, tem gente tirando a roupa, Anderson. Desculpa, é o Gustavo que acabou de chegar. Eu vi. A autoestima do indivíduo, quando ela é bem firme, bem forte, ele pode não se importar de ser diferente. Ele pode, não, eu tenho certeza que o risco que é igual é o 3, né? O 2, vocês estão tudo louco falando 2. A resposta certa é a 3. É um indivíduo que tem uma autoestima muito firme, uma pessoa muito segura, né? Mas isso não é tão fácil de se encontrar. Né? Então, o nível... Oi? Né, professora? E às vezes, assim, pessoas assim também sofrem, acabam sofrendo muito, porque mesmo ficando firme ali na autoestima, mas não deixa de ter um desconforto. Sim. Então, esses são os fatores que podem influenciar e explicar para nós o que é o conformismo. Ah, meu Deus, era para eu passar slide por slide para poder explicar um por um e eu acabei falando tudo lá atrás. Mas então tá. A unanimidade do grupo eu já disse, quando as pessoas têm uma opinião e só você tem a diferente, você vai mudar. A natureza da resposta. Conformismo aumenta. Espera aí que eu vou ligar o computador na tomada que ele chiou a bateria aqui. Pronto. O conformismo aumenta quando a resposta é dada publicamente. Por exemplo, aqui tem um outro exemplo, olha que interessante. O voto é secreto exatamente por isso, gente, porque vai dar uma liberdade maior da pessoa votar em quem ela quiser, em quem ela achar que é o candidato melhor, sem ter que ficar dando explicações. Muitas vezes as pessoas votam em um candidato que é minoria, mas aí na hora de alguém perguntar assim, porque quem será que votou no fulano, né? Aí a pessoa fica caladinha na dela, o voto é secreto, ela não vai contar que ela votou, né? Então isso é a influência da natureza da resposta no conformismo social. A importância do grupo, a ambiguidade da situação, já falamos sobre isso, e a autoestima. Quanto maior for a autoestima, menor, deixa eu baixar, é o conformismo, foi o que eu disse. As pessoas que são mais firmes na sua autoestima, elas vão revelar um pouquinho mais de independência. Essas pessoas, elas fazem os outros se sentir desconfortáveis. Geralmente, quando a pessoa é diferente, os outros pensam, nossa, mas quem que ela pensa que é? Para dar uma opinião diferente de todo mundo assim. A Deilde está morrendo de rir. Ai, ai, a vida é boa, professora, demais. Olha aí essa figurinha. O diferente não se importando em se manifestar. Levantando a mão, ele é diferente do grupo e ele se manifesta. Ou seja, essa pessoa tem uma autoestima mais forte, então ela não tem, o conformismo não vai afetar tanto. Mas a influência social, pessoal, ela não acontece apenas por causa do conformismo. Existe um outro conceito de o que faz a gente se adequar às regras, que é baseado no experimento de Milgram. Que a obediência é uma manifestação da influência social, por quê? Porque se o outro tem uma figura de autoridade, se o outro está numa posição de hierarquicamente maior do que a minha, então eu vou obedecer essa pessoa. É o exemplo que eu dei de seguir as regras dentro de um emprego novo. Eu não exatamente concordo com as regras, mas eu tenho que obedecê-las. Então, a experiência do Stanley Milgram fala exatamente sobre isso, sobre a submissão e a autoridade. Ele recrutou um grupo bem grande de voluntários. Esses voluntários eram de diferentes níveis socioeconômicos.
E aí ele dizia para os candidatos o seguinte: eu quero avaliar qual que é o efeito da punição na aprendizagem. Quero saber se a aprendizagem ela funciona com a punição. E aí ele simulava um sorteio, porque na verdade não era um sorteio. Ele colocava as pessoas nas posições que ele queria para fazer o experimento dele. Quem eram os indivíduos ingênuos, ou seja, os indivíduos que não estavam sabendo do experimento, eram sorteados, entre aspas, como professores. E os alunos era quem já sabia da experiência, uma corrente elétrica. E ele ia ler um texto e reproduzir essas palavras que ele lia no texto. Se ele desse uma resposta errada, cabia ao professor dar um choque. Ele tinha um botãozinho para poder dar um choque. Só, gente, que esse choque é de mentira. A pessoa que está dando choque, ela acha que está dando choque porque ela é sorteada como professor, mas o aluno está amarradinho no fio e ele finge que toma um choque, dá um gritinho, sabe? Mas é de mentirinha. Mas a pessoa que está aplicando o castigo não sabe que é de mentirinha. Então, aquele que está representando a autoridade, que era um professor, aumentar a voltagem do choque. À medida que a pessoa fosse errando, ele tinha que aumentar a voltagem do choque. E aquele que estava lá fingindo que estava tomando choque, ele simulava que a dor estava aumentando, eles começavam a gritar. Então, essa situação mostrou o quê, gente? Qual foi a conclusão do Milgram? Apesar dessa situação, cerca de 62% dos sujeitos continuavam aumentando o choque até 455 volts, obedecendo às ordens do experimentador. Essa porcentagem não se modificou, mesmo quando disseram para eles que o aluno que estava tomando choque tinha uma doença cardíaca. Eles continuaram dando choque assim mesmo. Após essa experiência, os indivíduos que foram obedientes, né, eles disseram o seguinte: a gente não tinha escolha, a gente estava obedecendo às ordens. O experimentador mandava e a gente obedecia. O que vocês acham dessa experiência? Como que você acha que você iria agir se você tivesse nessa experiência? Alguém está mandando você aumentar o choque, você aumenta o choque porque a pessoa leu a palavra errada, aí o experimentador fala: esse aluno aí tem doença cardíaca, mas ele leu errado, aumenta o choque. Você ia aumentar o choque e dar essa punição para o seu aluno? Se for para seguir as regras, eu creio que partilha de sim. Pelo meio que estava vivendo e aplicando, com certeza eu acho que eu ia seguir as ordens. Nossa, eu acho que eu não ia seguir, não. Se você vê todo mundo do mesmo jeito, aplicando, professor, quem tá de fora vendo, tem uma noção, mas quem tá lá dentro, passando pela experiência, é outra situação. Obrigada, Anderson. É diferente a visão que a gente tem falando do experimento. Vocês estão sabendo que é só um experimento. Vocês estão olhando a situação de fora, fazendo uma análise e tendo oportunidade de refletir sobre certo e errado. Mas dentro de uma circunstância de experimento, as regras são passadas, né? E a pessoa não tem essa chance de refletir. Ela simplesmente está obedecendo uma regra. Professor, isso me lembrou aquele termo, né, a banalidade do mal, da Hannah Arendt, que ela fez uma reflexão sobre os campos nazistas, como que as pessoas só iam seguindo aquilo que era ordenado para elas. Isso, Alice, vai falar agora, se eu não tivesse passado o trem para trás aqui, o próximo slide vai falar exatamente sobre isso, quer ver? Que o mesmo tipo de obediência foi verificado entre os soldados nazistas que, em tantas vezes, maltrataram os judeus por causa da figura mais para frente um pouquinho, por causa da figura de autoridade que eles tinham que representar. Então, olha só, fatores que influenciam a obediência. Quanto mais próxima estiver a figura de autoridade, maior é a obediência. O experimentador, ele está em cima falando: aumenta o choque. Aumenta o choque. Então, ele está aqui pertinho, não tem como eu
dar uma ajuda para a pessoa e dar mais uma chance, não tem como. Então, quanto mais próxima a figura de autoridade, maior é a nossa obediência. É perceptível isso quando a gente está viajando na BR e a gente está a 140 por hora e a gente vê um carro na BR também da Polícia Rodoviária Federal. A gente rapidamente fica nos 80, obediente até. Né? Por quê? Porque o carro da Polícia Federal tá ali pertinho. Outro dia eu vi no Instagram, morri de rir, um Fusca na BR andando atrás de um carro da polícia. A Polícia Rodoviária na frente e o Fusca atrás. E aí alguém falou assim, o que estava com ele falou assim, por que você não ultrapassa? Ele falou assim, eu tô sem seta. Se ele ultrapassasse, a polícia ia ver que ele estava sem seta na BR e ele ia ser punido. Então, olha só, se o professor está em sala de aula, os alunos agem de um jeito. Se o professor está fora da sala de aula, os alunos agem de outro jeito. Dentro de um grupo de WhatsApp, vocês são todos alunos. Coloca um professor lá, só para a gente ver o que acontece. Será que o comportamento dentro do grupo de WhatsApp ia mudar? Com certeza. Claro. Então, a proximidade da figura de autoridade, ela influencia a obediência. Outro fator que influencia a obediência é a legitimidade. Porque se eu não reconheço o outro como autoridade, para que eu vou obedecer? O mesmo exemplo que eu estou dando, o professor, ele tem autoridade, certa autoridade, dentro de sala de aula. Mas se eu estiver na rua, lá no shopping, e falar assim, vamos organizar essa fila aqui que ela está muito bagunçada. Vão olhar para mim e falar assim, quem que você pensa que você é? Para querer mandar na gente, para querer pôr ordem aqui? O que é isso? Você é o que aqui no shopping? Você é administradora? Você é polícia? Não, eu sou professora. E eu ri da minha cara. O que tem a ver a figura do professor organizar uma fila no shopping? Então, a legitimidade da figura de autoridade, ela é importante para influenciar a obediência. A proximidade da vítima. Na situação que a gente acabou de citar, do experimento de Milgram, a vítima não tinha nenhum contato, nem visual e nem auditivo com quem estava dando choque nela. Ou seja, quem estava aplicando choque podia ficar se sentindo, de certa forma, inocente. Ela não estava vendo que estava ganhando choque daquela pessoa, entenderam? Então, se a vítima não é próxima a mim, eu vou ter uma figura de autoridade maior do que se ela não fosse próxima a mim. A pressão do grupo. Milgram procurou saber o que ia acontecer se, quando tivessem dois sujeitos, um se recusasse a obedecer às ordens. Se um se recusar a obedecer às ordens, isso pode começar a bagunçar. E aí, no caso, aconteceu essa experiência e 10% dos participantes começaram a mudar o seu jeito de agir. A maioria se recusou a ultrapassar a escala de choque, de voltagem. Ou seja, o grupo anula o efeito da autoridade do experimentador. Então, quando está só o experimentador e a pessoa que está sendo testada, ela obedece. A autoridade é forte, é grande. Eu arrisco a dizer, gente, até a posição física que a autoridade estiver. Se ele estiver em pé. Já viu numa reunião, quando alguém quer crescer na reunião, está todo mundo sentado em volta de uma mesa. Alguém se exalta, ela levanta, ela quer falar de pé. Por quê? Porque esse levantar cresce, né? Chega e estufa o peito, igual o Anderson fez ali assim. Cresce para cima do outro. Então, até a posição física, ela exerce um fator de autoridade que pode influenciar a obediência em alguns casos. Eu não acredito que eu vou ter que passar... Ah, que bom, deu certo. Aqui, o que a Alice citou agora há pouco, uma curiosidade.
As respostas dadas pelos indivíduos obedientes foram muito semelhantes a algumas respostas dadas pelos guardas e oficiais nazis que estavam sendo responsáveis pelo extermínio de milhões de judeus. Essa experiência foi que o Milgram fez, ela foi replicada, ela foi também realizada na Austrália, na Alemanha, na Itália e na Áustria, na Espanha e na Holanda. Olha só os resultados relativos à obediência. Na Austrália, a obediência é de 40%. Na Alemanha, na Itália e na Áustria, a Áustria lá no Hitler, mais de 80%. A obediência é muito forte lá. Qual que é a figura de autoridade dos nazistas, gente? O Hitler. Se ele é a figura de autoridade mais louca e mais forte que eles tinham na época, e ele mandava matar os judeus. O soldado, gente, o Hitler não foi em todas as câmaras de gás, não foi o Hitler que ligou todas as câmaras de gás. Ele mandou matar. Como é que não teve nenhum general, nenhum oficial, nenhum guarda que teve uma atitude revoltante e soltou esse povo de escondido? Ninguém fez isso. Por quê? Eles simplesmente obedeciam cegamente esse louco. Professora? Oi, Ana. Tem outra coisa muito interessante que eu estava lendo sobre esse período de Segunda Guerra, que era a questão, dentro dos campos, de prisioneiros que eram prisioneiros judeus, que tinham certa autoridade dentro do campo, sobre os outros prisioneiros, e eles agiam conforme o que era estabelecido para eles, né? E aí os outros prisioneiros não entendiam, assim, porque que esses mesmos prisioneiros estavam no mesmo barco que eles. E continuavam agindo daquela maneira, que eles eram designados para poder espancar os prisioneiros que não estavam trabalhando. E isso também entra nessa conformidade, né? Isso entra na obediência, na influência social chamada obediência, exatamente. Sim. Não só na Segunda Guerra, Ana Luísa. Aqui no Brasil, ou em outros filmes americanos, a gente vê, na época da escravidão, alguns negros eram, vamos dizer assim, promovidos. Eles deixavam de ser escravos e passavam a ser um líder. Os capitães do mato? Oi? Os capitães do mato? Os capitães do mato, exatamente. Eu estava tentando lembrar essa palavra. E eles maltratavam os seus irmãos negros. Capturava, torturava, fazia... Como assim? Ele não é negro também? Gente, o nosso tempo vai acabar em alguns segundos. Voltem no mesmo link para a gente encerrar a aula, para não acabar desse jeito. Ainda falta um pouquinho para a gente conversar, tá bom? Então, exatamente, tanto esse exemplo que a Ana Luísa deu da Segunda Guerra, quanto também dos negros, dos escravos, que o Anderson lembrou do Capitão do Mato, que acaba sendo uma figura de autoridade que a gente não consegue entender.